no Facebook, pelo Dial e pelo Facebook da Mar Aberto FM. Dois recadinhos importantes. O primeiro das Óticas Rodrigo e Ouro Óticas, que cuidam da sua saúde visual. E tem uma vantagem exclusiva para você que é cliente Óticas Rodrigo. Parcele sua armação em até 10 vezes nas Óticas Rodrigo e Ouro Óticas. Você vai fazer o print desta promoção e vai levar em uma das nossas lojas, Óticas Rodrigo e Ouro Óticas, e vai ter um brinde de presente. Óticas Rodrigo e Ouro Óticas. E o próximo recado é este, é o Varejão da Construção, mais uma empresa do Grupo de Paulo que vem aí com corda total do Alicerce, também a energia solar, inauguração em breve de uma loja com showroom no bairro 15 de novembro, aqui em Araruama. Pois bem, nós vamos tocando o nosso programa por aqui, porque agora nós vamos conversar, continuando com o papo de meio ambiente, com a doutora Margot Cardoso. Ela é advogada, mestranda em Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento, pós-graduada em Direito Ambiental, Direito Aplicado à Saúde, fundadora e presidente licenciada da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Iguaba Grande, já está conosco. Doutora Margot, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Prazer estar aqui com você. Também conosco o doutor Ademário Gonçalves. Doutor Ademário Gonçalves, participante do nosso programa, debatedor, ex-presidente da OAB de Araruama. Doutor Ademário, bom dia. Bom dia, Marcelo Meretti. Bom dia, doutora Margot. É um prazer aqui recebê-la, né? E aí, ao nosso lado, aí, junto da Rádio Mar Aberto, a doutora que foi 2 vezes presidente, né? Se afastou, se licenciou agora para um compromisso com a sociedade. Então, fica aí um abraço a toda Araruama e região dos Lagos. Doutora Margot, a senhora participou de um embate muito intenso e que teve grande desgaste no município de Iguaba quando a juíza proibiu as advogadas de entrarem no fórum com saia acima do joelho. Foi muito intenso esse embate, né, doutora? É verdade, Marcelo. Nós tivemos um problema sério. Eu fui chamada por algumas colegas que tiveram a sua entrada no fórum proibida porque estavam com saia acima de 5 centímetros do joelho e, inclusive, algumas tendo a saia medida por uma régua. Né? Então, eu marquei uma reunião com a juíza, fui com toda a minha diretoria conversar com a juíza, porque eu entendo que o diálogo seja o primeiro passo, né, para se resolver os problemas, e não tivemos sucesso. Ela disse que não mudaria o comportamento, a proibição continuaria, e isso faz aumentar a desigualdade de gênero, né? Imagina um cliente, se ele tiver que optar por um advogado e uma advogada que pode ser proibida de entrar no fórum, ele vai optar por um advogado. Então, isso aumenta as dificuldades no exercício profissional das mulheres, no exercício profissional da advogada. E aí eu conversei com a juíza, como não teve nenhuma solução, eu avisei que iria tomar as providências, iria continuar na nossa luta. E conversando na seccional do Rio de Janeiro, com a diretoria da mulher, nós, com todo o apoio da diretoria do Rio de Janeiro, do presidente Luciano Bandeira e tudo mais, nós fizemos a primeira blitz da diretoria da mulher, que é a primeira diretoria do Brasil, inclusive, é a primeira seccional a ter uma diretoria de mulheres, é a diretoria do Rio de Janeiro. Fizemos uma blitz
e conversamos com a juíza, comprovamos o impedimento. Uma das advogadas, que era a presidente hoje da Comissão da Mulher da Seccional do Rio de Janeiro, foi proibida de entrar, e a roupa que ela foi proibida de entrar, no momento do encontro com a juíza entendeu que não era uma roupa indecente, que ela estava muito bem composta, e, no entanto, ela foi proibida de entrar na entrada do fórum. Conversamos com a juíza e ela ficou de nos dar uma resposta. Ela mesma determinou uma data de 18 de outubro para essa resposta. E no dia 23 de outubro, como a resposta não veio, nós fizemos a representação junto ao Tribunal de Justiça, a Corregedoria do Tribunal. E aí, a OAB publicou no site oficial as medidas que haviam sido tomadas, e essas medidas, e a situação em si, acho que o absurdo da situação se tornou notícia internacional, né, em todos os veículos de comunicação do país e fora. Inclusive, na Conferência da Mulher Nacional, que teve agora em Fortaleza, esse tema foi um tema de debate em praticamente todas as mesas de debate da conferência, inclusive dando nome a um painel de prerrogativas, que foi "Sua toga não mede a minha saia", foi a hashtag que nós criamos em defesa do direito das advogadas de exercer a sua função. Doutora Demária, a sua pergunta, doutora Margot. Doutora Margot, essa notícia, inclusive, além de virar notícia internacional, né, a juíza tomou uma iniciativa, inclusive, de se julgar impedida nos seus processos, não é mesmo? É verdade, Ademário. Ela se declarou suspeita de julgar as ações onde eu figuro como patrona, e hoje eu não posso, estou impedida de advogar em Iguaba Grande. E as ações em que eu advogo são encaminhadas para decisão do juízo tabelar, que fica em Saquarema, né? Eu entro com as ações, elas continuam a ser processadas no Fórum de Iguaba, mas as decisões são do juízo tabelar. É lamentável, mas, Marcelo, eu gostaria de saber da doutora Margot, né, com a pandemia, né, que parou praticamente todas as cidades, né, havendo uma série de cuidados, eu gostaria de saber dela como está o controle da pandemia em Iguaba Grande. Demário, aqui a situação está muito complicada. Iguaba Grande é a cidade que está da região dos lagos em pior situação em termos proporcionais, né? Nós estamos com um crescimento grande de contaminados, e é uma cidade que não tem um hospital, nós temos uma UPA apenas, não tem leite suficiente para uma necessidade maior. O Ministério da Saúde, ele entende que, pelo número de habitantes que Iguaba tem, nós deveríamos ter, normalmente, 70 leitos para atender a população. No momento de pandemia, essa quantidade deveria ser ampliada. Nós contamos com um número, segundo a última informação do secretário de Saúde, nós temos 7 leitos. E não sei efetivamente lhe responder com certeza quantos nós temos com respirador. Então, é uma situação preocupante, o número de contaminados cresce a cada dia, nós já estamos com 20 óbitos, e são 20 vidas perdidas. Isso é óbitos com a causa-morte declarada Covid, fora os óbitos que estão declarados pneumonia e insuficiência respiratória. Então, a situação de Iguaba é uma situação muito grave. Doutora Margot, até ontem a Alerj reconheceu o estado de calamidade pública do município de Iguaba. Sim, eu vi a notícia de que foi reconhecido, mas veja bem, se foi decretado pelo prefeito da cidade que deveria ter o isolamento, mas esse isolamento não foi respeitado, o comércio continuou funcionando normalmente e não houve uma fiscalização, eu acho que tem uma incoerência aí no tratamento desse momento tão difícil que nós estamos passando, né? Perfeito. Vamos entrar, então, no meio ambiente. A gente sabe que a senhora tem um estudo profundo sobre isso aqui na região dos lagos. Tanto é que a autoridade em meio ambiente, como vê as questões de saneamento básico e o processo de
despoluição da Laguna de Araruama? Bom, Marcelo, as concessionárias da região, eu acho que não estão fazendo o dever de casa direitinho, né? Nós continuamos a laguna cada vez mais poluída e a população sem os recursos necessários, sem o tratamento de esgoto devido. E isso é um problema de saúde pública, né? Nós temos que ter uma efetividade no tratamento. Inclusive, quando, em 2018, aconteceu aquele incidente de derramamento de esgoto in natura na Lagoa, a Alerj instaurou uma CPI e eu fui convidada a participar da audiência pública que aconteceu em São Pedro da Aldeia. E, durante a audiência, eu me comprometi em criar um GT, né, um grupo de trabalho dentro da Comissão de Meio Ambiente da subseção, para desenvolver um projeto e que viesse a contribuir com a despoluição da laguna. Nós desenvolvemos um projeto que vai além. Ele não só pode despoluir a laguna, ele não só trata o esgoto e cria uma outra visão de tratamento de esgoto, com muito mais eficiência, podendo abranger uma quantidade maior de tipos de tratamento, como se torna um polo ambiental, na verdade. Ele atende uma necessidade maior, que é a desigualdade social que existe na cidade de Guaba Grande, que dentro da região dos lagos é a cidade com maior índice de desigualdade social. Então, nós propomos não só o tratamento de esgoto adequado, mais eficiente, mas como também a implantação no mesmo espaço, otimizando esse espaço que nós sugerimos para o tratamento, para a implantação da estação de tratamento, mas a implantação também de um polo ambiental, com um núcleo de estudos ambientais, com a implantação de uma horta orgânica e um centro um galpão de logística para escoamento da produção da horta orgânica, com isso, com a geração de 300 empregos diretos, com um centro cultural, o núcleo de estudos ambientais, a gente consegue tirar de 90 a 120 jovens das ruas e dar um caminho, um futuro, uma possibilidade de conseguir ter uma outra realidade futura. Nesse mesmo espaço, a gente sugere que seja construído um mercado municipal, onde pode-se fazer dali um ponto de turismo interessante, porque lançando um centro de gastronomia, com a comercialização dos produtos da horta também nesse mercado municipal, e trazendo o turista, fazendo com que haja uma otimização no turismo da cidade. Então, é um centro um polo ambiental que vai mudar a realidade da cidade de Guaba Grande. Eu entendo que isso vai mudar a região dali. Doutora, como a senhora vê, já que a prefeitura é o poder concedente dessas concessões, dessas concessionárias que estão aí há algum tempo e que não conseguem atingir as suas metas, o que está faltando para que isso realmente se torne um hábito, uma prática para se atingir essa meta, já que o Congresso discute o novo marco regulatório do saneamento básico? Marcelo, eu acho que, inclusive, esse marco regulatório é uma temeridade, porque é uma privatização do serviço público que é essencial, e o serviço público essencial, ele tem que ser provido pelo Estado. Eu entendo dessa forma, eu acho que tem que estatizar e não privatizar. E acho que o que tem que ser feito são ações efetivas junto às concessionárias de cobrança com energia para que elas venham a atuar de verdade. Elas estão atrasadas há muito no cumprimento do seu dever e tem que ser cobrada. E isso tem que ser judicialmente. Se não há um acordo, tem que ser judicial. Existe, inclusive, um TAC que está sendo proposto pelo MP, né? Isso que eu ia falar com a senhora sobre essa questão desse TAC, que a senhora já tem ideia do que está escrito ali, o que tem que ser cumprido?
Não, Marcelo, eu não tenho acesso, eu não tive o acesso ao documento, mas eu tenho a informação de que, numa reunião de composição, foi proposto pelo Ministério Público, e essa é uma das ações do Ministério Público, propor um termo de ajustamento de conduta, e que proporciona a possibilidade de quem está faltando com o seu dever, quem está causando algum dano ou faltando com o seu dever, colocar em dia a sua responsabilidade. Eu acho que é uma importante ação e que pode trazer o resultado esperado. Mas, uma vez que as concessionárias não assinem o TAC e não comecem a cumpri-lo, eu acho que as medidas judiciais devem ser colocadas em prática. Basta ver como é que a lagoa estava, a nossa querida Laguna de Araruama estava na virada do ano e até pouco tempo antes da pandemia. Era sujeira, era lixo, era esgoto puro. Infelizmente, o cartão postal da nossa querida região dos lagos. É verdade. Agora, o esgoto com a pandemia não deixou de ser encaminhado da mesma forma, né? O que nós temos é uma redução do lixo, mas o esgoto continua seguindo para a Laguna porque o tratamento continua sendo o mesmo tratamento de sempre, né? Então, o que vazava continua vazando. O Márcio Cardoso está conosco aqui no Facebook e ele fala do projeto que foi promovido, arquitetado pela senhora em Iguaba, um projeto que foi considerado um dos 10 maiores do país pelo portal ENCOB, Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. E isso chegou até a ONU. Conte como foi tudo isso. Nós fomos premiados ano passado, esse projeto que nós desenvolvemos para a cidade, foi um projeto escolhido entre os 10 melhores projetos do Brasil. E nós apresentamos no ENCOB, 21º ENCOB em Foz do Iguaçu, que é o encontro dos comitês de bacias do país, né? É um projeto bastante interessante que teve já o seu reconhecimento nacional. A importância desse projeto e o quanto de progresso ele pode trazer para a região, e de forma sustentável, que é o mais importante, né? E com relação à ONU, a OAB de Iguaba Grande, ela é a primeira subseção do Rio de Janeiro a fazer parte da ONU. O nosso projeto de gestão, eu sou a presidente fundadora da subseção, fui eleita para o 2º mandato em 2018, e o nosso projeto de gestão da subseção, que conta já com uma horta orgânica, cujo projeto é transformar a subseção numa usina, onde vai se gerar energia solar fotovoltaica para suprir a necessidade de 10 subseções da região dos lagos. É um projeto que eu levei para a OAB, que foi abraçado pela diretoria da seccional, e infelizmente não pôde começar a ser posto em prática em função da pandemia. Nós estávamos agora nos trâmites finais de assinatura do contrato e com a pandemia teve que ser suspenso em função do isolamento que foi necessário. Mas o nosso projeto de gestão foi apresentado para a ONU e nós fomos selecionados e aceitos como signatários do Pacto Global da ONU. Então, é a primeira subseção do Rio de Janeiro a fazer parte da ONU. Doutor Ademário. Doutora Margot, ontem eu vi uma reportagem a respeito da cidade de Franca, no município de Franca, lá em São Paulo, onde é reaproveitado, né, o lixo, o esgoto, digamos assim, né, os resíduos, e transformado em gás, biogás. E eu fiquei muito impressionado com a reportagem, porque, inclusive, abastece toda a frota de veículos da companhia de saneamento básico daquela cidade. Seria um sonho pensar nisso para a Iguaba, para a Araruama, para a região dos lagos? Ademário, eu acho que todos os recursos naturais eles devem ser utilizados e devem ser aproveitados. Nós temos possibilidade de fazer inúmeros projetos, e esse projeto, por exemplo, do Centro do Polo Ambiental, que nós criamos para Iguaba Grande,
é um projeto que vai fazer com que os recursos naturais sejam aproveitados. Nós não só propomos fazer o tratamento de esgoto, como também revitalizar os rios da cidade. Então, o tratamento de esgoto que nós propomos é o tratamento à base de wetland construído, que são o tratamento com plantas naturais, não utiliza produtos químicos e tem uma eficiência muito superior à estação de tratamento regular, e com isso nós podemos fazer o tratamento e a revitalização dos rios da cidade. Eu acho que tanto o biogás quanto a energia fotovoltaica, a energia solar, o aproveitamento de água de chuva, todos essas formas de utilização de recursos naturais devem ser utilizadas. E eu acho que não é sonho, não. Eu acho que isso é uma realidade que basta ter vontade política para colocar em prática. Isso. E não pode faltar, em pleno século XXI, num ano de eleições, essa discussão do meio ambiente, doutora. Exatamente. Eu acho que é a discussão que se deve ter com muita seriedade. E você veja bem, nós temos uma realidade de dano ao meio ambiente muito grande na região. Iguaba é uma cidade que tem uma quantidade por exemplo, no meu projeto de pesquisa do mestrado, ele visa tentar demonstrar se existe em Iguaba Grande uma correlação entre a contaminação pelo glifosato, que é um agrotóxico, e o autismo. Já existem estudos no mundo que demonstram que existe uma correlação entre a contaminação pelo glifosato e o autismo. Iguaba Grande é uma cidade que tem um número enorme de autistas para o número de habitantes que possui. E existe também uma utilização e um aumento da utilização desse glifosato, que é o Roundup, que é utilizado em limpezas de jardins, em capina química de praças. Então, esse é um assunto que tem que vir à tona, que tem que ser discutido. E será que existe uma correlação com tanto o autismo quanto o aumento do câncer, por exemplo, na cidade? A questão da contaminação da água, que é um problema seríssimo. A água que é distribuída, que abastece a região dos lagos, está contaminada por 27 tipos de agrotóxicos. Nós temos quase 1.400 municípios do país com essa contaminação pelos mesmos tipos de agrotóxicos. Então, eu acho que a discussão sobre o meio ambiente e os efeitos que a contaminação ambiental causa na saúde, devem ser discutidos com muita seriedade e que, a partir dos debates, medidas sejam tomadas, políticas públicas sejam desenvolvidas para evitar. Nós tivemos, por várias vezes, programas aqui falando sobre a questão da laguna, saneamento e colocando a Lagoa de Juturnaíba, que fornece a água potável para as cidades da região dos lagos, e aqui se apresentou a preocupação da Lagoa de Juturnaíba. A gente fala muito da Laguna de Araruama e a doutora falou da contaminação que vem dali, da captação e do tratamento do que é feito com a nossa Lagoa de Juturnaíba, que fica entre Silva Jardim e Araruama, né, doutora? Marcelo, o tratamento regular, ele não é capaz de retirar o agrotóxico e alguns metais pesados da água que abastece a cidade. Então, isso está causando uma contaminação nas torneiras, né? Um copo d'água hoje é perigoso. Então, nós precisamos desenvolver procedimentos e tratamentos que possam efetivamente tratar essa água que está abastecendo, mas não só isso. Nós temos que, principalmente, evitar que a contaminação ocorra, porque se está havendo uma contaminação das águas que abastecem vários municípios, é porque o procedimento do uso do agrotóxico está sendo de forma errada, está sendo feito de forma irresponsável, porque se ele está chegando às nossas águas que vão ser distribuídas, a água que abastece as cidades, tem alguma coisa errada nessa distribuição, nesse cultivo, na forma como esse produto está sendo utilizado. E cada vez mais, né? Porque nós temos liberação de agrotóxicos todos os dias, né? Existe uma agência que monitora
e habilita essas concessionárias para que resolva a questão da água potável e do tratamento do esgoto. Existe também um consórcio que abraça também toda essa política empregada da água potável e também do tratamento do esgoto. A doutora vai falar sobre isso, mas eu gostaria de passar para o doutor Ademário. Doutor Ademário. Eu estava analisando aqui, porque hoje é muito fácil para o governo chegar e dizer que a responsabilidade é da Água de Tunaíba, a responsabilidade é da Prolagos, né? Eu vou até além. Eu queria saber da doutora Marcô se não foi um erro essa privatização, porque assim nós não podemos investir os recursos públicos, né? E ficamos à mercê de cumprimento de etapas, cumprimento de prazos dados, quando feita a liberação da concessão. Ademário, eu entendo que serviço essencial tem que ser provido pelo Estado. Eu acho que quando se passa para o particular a responsabilidade do Estado, eu acho muito perigoso, porque o cumprimento do tratamento devido não é feito a contento, e além de ser caro, se torna mais caro. A privatização, ela encarece o serviço e não nos traz o benefício que é dito, né? Que é sustentado para embasar a privatização. Eu entendo que a privatização não seja o melhor caminho. E com relação ao que o Marcelo falou antes, o Ministério da Saúde tem conhecimento, Marcelo, do que está acontecendo com as nossas águas. A gente tem, não é uma situação que esteja em grupos, sob a responsabilidade de alguns grupos. É uma questão que já se tornou pública. A contaminação. Só que o que acontece? Nós temos um estudo que é feito com relação a cada tipo de agrotóxico. E há um limite que no Brasil é 20 vezes superior ao limite que existe na Europa. No Brasil, é permitido a utilização e a comercialização de agrotóxicos que já foram banidos da União Europeia. E a gente continua permitindo que eles entrem no país. E aí, existe um estudo tratando de cada um de uma forma específica. Então, ele estuda a possibilidade de o que o organismo suporta no limite máximo de cada agrotóxico, mas não há um estudo da união desses agrotóxicos. Então, quando nós temos nas águas que abastecem as cidades um número de 27 tipos de agrotóxicos, o que essa bomba pode causar no organismo humano? Ninguém sabe, porque esse estudo não é feito. E aí o Ministério da Saúde diz que para que ele tome alguma providência, é necessário que esse nível atinja o limite máximo permitido. Ora, se o limite máximo da união dos agrotóxicos, das substâncias, não existe, porque não há o estudo dos efeitos da união de agrotóxicos no organismo, como é que a gente pode fazer algum tipo de intervenção? Então, eu acho que há que se observar com maior cuidado a qualidade da água, o tratamento do esgoto, para que a gente possa efetivamente garantir uma saúde de qualidade à população. Tivemos até informação, na semana passada, o governo federal, através do Ministério da Agricultura, liberou mais agrotóxicos. Então, isso é terrível quando você vê um governo federal que libera mais agrotóxicos. Por que não fazer agricultura natural? Eu faço parte de uma organização religiosa, que é a Igreja Messiânica, e que tem num dos seus pilares a agricultura natural, que é a agricultura orgânica. Por que não incentivar, investir, promover ainda mais a exemplos de outros países, doutora? Eu
sou uma das defensoras da agricultura orgânica. Uma grande defensora, inclusive, esse projeto nosso tem o espaço de implantação de uma horta orgânica. A alimentação saudável, ela muda a realidade, ela muda e ela traz a qualidade de vida. Existem estudos, Marcelo, que demonstram que o paciente acometido pelo autismo, portador do autismo, ele pode ter uma evolução muito grande se a alimentação for uma alimentação orgânica. Sim. Existem exemplos de famílias que mudaram a alimentação e que tiveram um resultado importante no desenvolvimento do paciente. Eu acho que a alimentação orgânica, não é que ela possa, ela deve ser o caminho para a mudança alimentar, para que nós possamos efetivamente ter uma saúde com qualidade. Doutor Ademário. O Marcelo gostou muito dessa sua resposta aí, porque o Marcelo é um adepto, né, à alimentação totalmente orgânica, né? Isso é muito bom. Doutora Margot, com a pandemia, nós vimos aí algumas cidades, eu não acredito que seja diferente em Guaba Grande, como foi aumentado ou não a violência doméstica? Esse é um problema seríssimo, Ademário. O Brasil inteiro está vivendo essa realidade. Nós tivemos um aumento, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele pôde computar um aumento de 50% no número na violência doméstica, e causado pelo fato do isolamento, né, resultante do isolamento. Isso é muito grave. Guaba Grande é uma cidade que já tinha um número de violência doméstica já elevado. Com a pandemia, há, consequentemente, um aumento muito grande nesse número. E isso foi, inclusive, objeto de um estudo que eu desenvolvi na subseção de Guaba e criei um projeto para atuar na violência doméstica. A minha participação nos conselhos me fez enxergar, eu faço parte, a OAB de Iguaba faz parte dos 4 conselhos de direito e do conselho de assistência. Então, eu fui representante até o meu afastamento para concorrer às eleições de 2020, eu fui representante da OAB nos 4 conselhos de direito e no conselho de assistência. E essa vivência me fez enxergar muitas necessidades da sociedade guabense. E, com isso, eu desenvolvi alguns projetos. Não só o projeto do polo ambiental, mas também um projeto para proteger a mulher vítima de violência doméstica. Esse projeto ele vem a apoiar e amparar a mulher desde o momento em que ela vai fazer o registro da ocorrência na delegacia, o atendimento que ela vai ter, o diferencial do atendimento, um centro ali, nós temos em Iguaba a UPA, que é vizinha da delegacia, né? Então, a ideia seria a construção de uma sala entre os 2 espaços para que a mulher vítima de violência fosse atendida nessa sala, onde ela recebesse os primeiros socorros, para que ela pudesse ser amparada e se sentir segura para fazer a denúncia do agressor. E, com isso, o projeto ele versa com a implantação do Centro de Referência da Mulher, a casa de passagem breve, caso haja a necessidade de afastamento do lar. É um projeto que ele abraça a mulher vítima desde o momento em que ela denuncia o agressor até que ela se recupere e possa entrar no mercado de trabalho para que ela possa retomar a sua segurança e ter a sua dignidade de volta. Eu gostaria, Marcelo, de concluir. Arraial do Cabo, a polícia de Arraial do Cabo saiu na frente e criou, né, o núcleo da mulher lá, composta pela própria delegada, uma delegada e 3 funcionários, 3 policiais civis. Aqui na nossa região, nós tivemos alguns exemplos de início de defesa de delegacia da mulher. Iguaba não precisa de uma delegacia da mulher? Pelo menos de um núcleo de atendimento. Pelo menos um núcleo de atendimento nós temos que ter aqui em Iguaba Grande. O número de violência ele está muito alto. Então, a gente precisa ter um olhar sensível também para essa situação. Inclusive, o delegado Júlio Mulatinho, ele
no período em que ele esteve à frente da delegacia de Guaba Grande, ele esteve comigo na OAB e me chamou para ajudá-lo a tomar providências para que a Casa de Passagem Breve fosse criada. E aí, em função de todo as nossas conversas e o trabalho que foi desenvolvido, nós fizemos esse projeto maior, que era o projeto de amparar a mulher vítima desde o momento em que ela tenha a coragem de denunciar o agressor. Doutora Margot, seu trabalho é realmente sensacional e cada vez mais a gente tem e sabe do retorno através dos elogios e das premiações que a doutora Margot vem recebendo. E por isso colocou o seu nome na disputa da cadeira número 1 da cidade vizinha de Guaba Grande. Por quê, doutora? Justamente por isso que eu falei, Marcelo. Eu nunca fui política, nunca aceitei um cargo político, nunca trabalhei com cargo político, mas esse período em que eu passei junto aos conselhos, conhecendo de forma mais próxima as necessidades da população e vendo o retorno do outro lado, né, do legislativo, do executivo, em deixar a desejar no cumprimento das suas obrigações e aí, consequentemente, permitindo que a sociedade sofra mais, eu não consegui ficar alheia a isso. Eu acho que quando a gente tem um senso de justiça, não se pode ficar alheio. Então, eu resolvi colocar o meu nome e disputar as eleições de 2020. Tem uma pergunta do nosso amigo Pinheiro Miguel aqui no Facebook. Ele diz: Marcelo, não sei se você lembra, claro que eu lembro, da entrevista com um técnico local da Emater. O Elinho teve aqui, técnico da Emater, que falou sobre agricultura orgânica, onde ele disse que existem agrotóxicos naturais. Será que não poderíamos adotar isso, pelo menos aqui na região? Pergunta o Pinheiro Miguel, doutora. Sim, não são agrotóxicos naturais, né? São defensivos biológicos que devem ser utilizados. Sim, a Emater ela tem tecnologias importantes que podem, que devem ser utilizados para combater as pragas nas plantações e incentivar. É uma grande incentivadora da produção orgânica. E que é um dos pontos importantes que eu acredito que devam ser implantados na cidade. Então, a pauta da senhora nessa pré-candidatura é a política sustentável. Eu acredito no desenvolvimento sustentável, Marcelo. Eu acho que nós devemos agregar a sustentabilidade ao desenvolvimento para que possamos ter efetivamente o que a Constituição Federal determina, que é o direito à vida e a vida saudável, que é com o meio ambiente equilibrado, que todos têm esse direito e a Constituição, ela determina que seja, né? Doutora Margot, o Pinheiro Miguel diz que gostou muito do projeto da senhora na proteção da mulher. Outras perguntas aqui elogiando a Ana Cláudia Labre, um projeto magnífico sobre a questão do meio ambiente. Como essas pessoas podem ter acesso a esses projetos? Olha, o projeto da mulher ainda não está, mas pode entrar em contato comigo. Eu tenho as minhas redes sociais estão aí, acho que é Margot Cardoso, e Facebook, Instagram, meu canal, a gente está colocando, sempre alimentando com as novidades. E tem um WhatsApp também, que eu tenho que ver aqui o número, porque eu não gravei ainda, mas nós temos também o WhatsApp que pode se entrar com... Deixa eu falar o número para você aqui, Marcelo, que só o meu WhatsApp pessoal que eu tenho. 22, o DDD, 99 742 7821. Por esse WhatsApp também as pessoas podem entrar em contato comigo e ter essas informações. E o projeto do meio ambiente, ele está no site da OAB Guaba Grande.
Está no site oficial da UAB Iguaba Grande também, e fez parte de algumas matérias da revista Tribuna da UAB. Então, ele está também no site oficial da UAB do Rio de Janeiro. Doutora Demário, mais alguma pergunta, doutora Margot? Não, eu só desejo, né, que o nome da doutora Margot seja aprovado em convenção, né, nessa pré-candidatura, porque a Iguaba Grande só tem a ganhar, né, com um nome desse, uma pessoa com tanto conhecimento, né, e principalmente pensando no desenvolvimento sustentável, que falou aí, a saúde vem em consequência, né? Uma alimentação saudável, a saúde vem em consequência. Então, a prevenção, eu acho que é por aí que toca. Obrigado, doutora Demário. Amanhã a gente está de volta. Amanhã tem muita coisa para se debater e comentar, né, doutora Demário? Com certeza. Fica aí um grande abraço para Araruama, Iguaba Grande, região dos Lagos, né? E sucesso, doutora Margot, em sua nova investida. Obrigada. A doutora Renata Ribeiro Frutuoso, do Laboratório Social do Brasil, Araruama, ela parabeniza a doutora Margot, boa sorte na sua caminhada, e ela diz que precisamos de representantes da OAB que estejam engajados nos conselhos, e ela coloca aqui que aqui em Araruama, no caso da doutora Renata, estamos órfãos nos conselhos. O Pinheiro Miguel parabeniza pelo excelente programa, o nosso querido de Paulo também entrou e deu um ok, curtindo lá em Rio Bonito. Hoje ele está em Rio Bonito e a gente está indo embora. Vou ouvir as considerações finais agora da doutora Margot Cardoso. Obrigado, doutora. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Demário, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Fico muito feliz de ter podido participar do programa e estou à disposição para sempre que vocês quiserem me convidar, estar aqui conversando com vocês. Foi um prazer enorme. Obrigada a todos que nos ouviram. Obrigado, doutora Margot. Um abraço e fique bem junto à família. Doutora Demário, amanhã a gente está de volta. Amanhã, a partir de 9 horas da manhã, a gente já começa com o nosso debate até às 10 horas, com os nossos irmãozinhos de mesa, com toda essa participação dessa galera da Mar Aberto FM, os nossos parceiros. Às 10 horas, o Felipe Gonçalves, que é delegado dos contabilistas do Rio de Janeiro, numa entrevista com o empresário Rodrigo Zamboni Nicolai, ele que é o Rodrigo das Óticas Rodrigo, falando sobre o impacto da pandemia na economia, essas bandeiras, flexibilização, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Às 10h30 estaremos novamente com o doutor Hamilton Augusto, tirando todas as dúvidas sobre as novas regras das eleições municipais. E às 11 horas da manhã, uma entrevista exclusiva com o presidente nacional do PRTB, o Levi Fidelix. Então, amanhã, o programa vai estar, graças a Deus, agitado para o bem. Estamos indo embora. Obrigado a todos vocês que compartilharam, curtiram, comentaram, vocês que participaram do nosso programa. Muito obrigado a você, apoiador cultural, e a você, meu querido diretor Carlinhos Fortunato, muito obrigado. A você, meu querido diretor Alex Raposo. Amanhã a gente está de volta às 9 da manhã. Valeu!